Olá, boa noite. Entrando no ar, resumo do dia. O seu Jornal da Noite da Causa Operária TV, nesta terça-feira, 21 de dezembro de 2021. Pedindo desculpa aí aos nossos amigos internautas, assinantes, amigos aqui do resumo do dia. Ontem nós tivemos pequenos problemas, o programa acabou não indo ao ar, também por uma sequência de atividades, e houve probleminhas técnicos aí na região da transmissão, e a gente não conseguiu, o resumo não foi ao ar. Mas nós estamos aqui hoje, e por isso mesmo a gente trouxe como destaque nesse programa de hoje temas importantes dos últimos dias, não só restritos ao dia de hoje. O primeiro deles, a intensificação da campanha direitista em torno da vice-presidência na chapa do companheiro Luiz Inácio Lula da Silva, com a campanha, o cardápio indigesto daquele jantar de domingo, mas com todas as repercussões a partir daí, né, da pressão, a enorme pressão. A burguesia golpista não quer Lula presidente, mas quer vice de Alckmin de Lula. Nós vamos falar desse tema aqui, vamos destacar esse assunto. E o segundo tema muito importante na situação política, que é a vitória da esquerda nas eleições chilenas e o caráter reacionário dessa vitória. Nós vamos explicar por que a dócil esquerda chilena, né, as primeiras declarações profundamente reacionárias do presidente eleito, né, ele que já foi para o governo num compromisso, numa política de aliança com setores da concertação, né, dos setores que procuraram fazer uma transição do regime pinochetista para uma nova etapa sem tocar nas bases fundamentais do regime pinochetista, do regime contrário aos interesses do povo. Bom, nós vamos tratar desses temas e na nossa pauta vamos destacar também os acordos que levaram aí ao Parlamento, o Congresso Nacional, a aprovar quase 2 bilhões do orçamento para o reajuste de policiais, né? Vamos tratar no nosso tema também da pesquisa que indicou o ex-presidente Lula como o pior ou melhor presidente, o pior candidato para a direita, o melhor presidente da história, e Bolsonaro como o pior. E destaque internacional, a China, além da questão do Chile, vamos destacar também a questão da China e do Talibã, chamando a volta dos refugiados, e no caso da China, o ataque aí, dizendo que a desestabilização a partir de Hong Kong fracassará. Bom, fique conosco, a gente agradece aí já nesse começo de programa a enorme presença que nós temos por aqui de amigos assinantes, de colaboradores, membros do canal, e de muita gente chegando por aqui para participar do Jornal da Noite e do Resumo do Dia. Então, a saudação à companheira Nilza Ramos, lá do Paraná, companheira dos comitês de luta, o Antônio Diniz, a Ângela Ângel, a companheira Donise Merelli, também participando conosco aqui agora à noite, a Ana Matos, Kathleen Van Bentum, também participando aqui conosco, a Maria Virgínia, a companheira Rosângela Barbosa, né, que chegou comentando sobre que cena horrível, Lula abraçando Alckmin. Abraçar golpista é demais. O João Fernando Ferreira, mandando seu salve, e agradecendo ao superchat da Rosângela, que também escreveu: gente, essa é demais. Muita revolta. Precisamos lutar contra esse golpe. Governo dos trabalhadores, diz a Rosângela. Obrigado, Rosângela, pelo superchat e pela acertada mensagem, né? O caminho é a luta por um governo dos trabalhadores. Nós vamos tratar desse problema aqui, como lutar por um governo dos trabalhadores em meio, né, a toda essa pressão da direita. O Fran Sérgio Coutinho, o Pão com Ovo, né, chegando por aqui também, mandando o seu superchat. A pressão tem que vir das bases. Chuchu não passará, diz ele. Um abraço para o Fran Sérgio, o LC29, o Adalberto Pereira também aqui conosco. Lula sim, Alckmin não.
diz ele. Bom, mandem aí suas mensagens. Vocês estão vendo aí na tela, viram aí os vários planos para você se tornar membro do nosso canal, né? Então você pode escolher todo esse pessoal que está com o nome em verde aí no chat, né, participando, e muito mais gente que está assistindo aí o nosso programa é membro do canal, né? É gente que contribui para sustentar a Causa Operária TV, essa empreitada fundamental que é a luta por uma TV própria, independente, combativa, revolucionária. Então você pode escolher o seu plano e dar a sua contribuição mensal, sendo membro ou não. Você pode contribuir conosco aqui, fazer como já fizeram a Rosângela, o Pão com Ovo, e mandar, né, o seu superchat, a sua contribuição instantânea, tá certo? Então venha, participe, mande aí a sua contribuição e a sua mensagem, e nós divulgamos aqui, né? Se a discussão é para discutir ideias, é para debater uma alternativa diante da situação, porque aqui não é um canal de chorões, né? Aqui não é um canal de rabugento, é um canal de gente que busca compreender a realidade para transformá-la, né? Para se posicionar diante da luta. Como a companheira Cecília Maria, que está aqui conosco também participando, ela que é do Comitê de Luta contra o Golpe lá do DF, a companheira Angelina Dias de Campinas, o Carlos Santos, que chegou aqui também conosco. Então, um forte abraço para todos vocês. Hoje o pessoal perguntando, não teve análise, tem um recesso, vamos ter um recesso da análise dos programas do companheiro Rui, à exceção da análise política da semana e da análise internacional aqui na Causa Operária TV. Então, essa semana, exclusividade do companheiro Rui, na sexta-feira, análise internacional. Já vou adiantando que o tema vai ser o Chile, claro, a importante análise do resultado das eleições do Chile. E no sábado, mesmo no sábado de Natal, tem análise política da semana com o companheiro Rui Costa Pimenta. Então você pode, se prepare, participe, né? E para não sobrecarregar, para dar uma trégua, como todo mundo vai ter nesses dias, nós vamos ter aqui uma paradinha nas outras atividades, mas com a permanência nas atividades aqui na Causa Operária TV. Bom, vamos para a nossa pauta, então, com a colaboração e a participação de vocês. Eu começo destacando, né, a discussão ontem no Congresso Nacional, né, em que se processou um acordo para aprovação, para incluir, né, no orçamento de 2022 um reajuste que vai consumir 1,7 bilhões para os militares em 2022. Né? A negociação foi feita, né, entre o governo Bolsonaro e o Centrão, e com base, inclusive, na bancada, né, nome bancada militar, né, eleita aí nas últimas eleições, nas eleições fraudulentas, e as articulações desses setores, junto com o Centrão, junto com o governo Bolsonaro e toda a direita, levaram à aprovação um reajuste de salários em 2022 para os militares. Né? O relator do orçamento de 2022, o Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, concordou em incluir nas finanças o valor de 1,7 bilhões para o reajuste das remunerações dos policiais. O valor foi autorizado pelo Ministério da Economia, é claro, e por outras áreas do Executivo. E ficou estabelecido que, em contrapartida, vai haver corte em outros setores, como provavelmente setores administrativo e do fundo eleitoral. Bom, o acordo está sendo costurado com vários setores, a direita, mostrando aí a importância, né, que a direita considera em reforçar uma das bases de apoio do bolsonarismo, que é o aparato militar. Fica evidente também a importância que toda a direita, de conjunto, não só o bolsonarismo, atribui, né, ao reforçamento do aparato repressivo no momento de intensificação de crise no país, né, no momento em que cresce a revolta popular. Né? Então, é um recado para quem está no mundo cor-de-rosa, né, achando que nós estamos caminhando na maior tranquilidade para as eleições maravilhosas, em que a direita vai aceitar claramente aí a derrota que está sendo
se indicando nesse momento nas pesquisas, está aí, né, a direita se organizando com um conjunto de medidas, dentre elas, né, o reforçamento, aí, concedendo reajuste aos militares, enquanto um monte de gente, né, enquanto o funcionalismo está ameaçado aí, ou de não ter aumento nenhum, ou de um reajuste miserável, aposentados, o aumento do salário mínimo é uma miséria, mas os militares, graças a esse acordo, né, graças ao entendimento entre a direita, o bolsonarismo e todos os setores golpistas, vão garantindo aí o seu interesse nessa situação. Bom, na nossa pauta agora, mudando de assunto, um destaque também desse começo de semana, né, na realidade, uma decisão adotada no final da semana passada, mas que continua repercutindo, né, que a terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho votou favoravelmente pelo reconhecimento do vínculo empregatício de motoristas com aplicativos da Uber, 99 e Cabify, no final da semana passada. Em dezembro de 2020, o relator do processo, o ministro Maurício Godinho Delgado, já havia se manifestado favoravelmente ao reconhecimento do vínculo, né, dizendo que se trata de uma clara subordinação desses trabalhadores à empresa. Bom, aí a situação foi se enrolando aí no interior. Teve aquela tradicional vistas no processo, um conjunto de... O ministro Alexandre Agra, em Belmonte, pediu vistas, sentou em cima, né, e o julgamento ficou suspenso por quase um ano, né? E aí, agora, voltando ao julgamento, a decisão, a maioria está acompanhando o voto do relator, né? E é o primeiro precedente da Corte Superior do Trabalho no sentido de reconhecer o vínculo dos trabalhadores de aplicativos com essas empresas aí, Uber, 99 e outras, né? Então, obviamente que aí vai se, mesmo diante dessa maioria, vai um processo aí de enrolação, né? Vem agora a espera para a publicação do acórdão, né? O que só vai acontecer depois de finalizado o julgamento, e vai correr aí um conjunto de recursos, o que, obviamente, coloca a necessidade de que haja uma mobilização, né? Está na hora aí das centrais sindicais, da central sindical, que é a CUT, né? Dos sindicatos, das associações, dos movimentos dos motoristas de aplicativos, né? Saírem às ruas exigindo a imediata regulamentação, né? E a regulamentação, o efetivo reconhecimento do vínculo e tudo o que diga respeito a isso, né? Para garantir, inclusive, direitos trabalhistas, né? Tem um monte de gente aí adoecendo no trabalho, é um excesso de trabalho, só os grandes monopólios que realmente ganham dinheiro, né? Os motoristas estão trabalhando aí 12, 14 horas por dia, ainda mais nesse final de ano, para tentar defender aí o ganha-pão, né? Mas em situações que uma verdadeira escravidão. É um passo, mas esse passo precisa ser complementado pela mobilização, né? Para abrir caminho para um efetivo reconhecimento dessa situação e para conquistar direitos para esses trabalhadores e para todos os trabalhadores de aplicativos no país. Antes da gente seguir na nossa pauta, agradecer aqui ao companheiro Marlon Silva pelo seu superchat. Muito obrigado aí, companheiro, participando conosco aqui e contribuindo. Façam como ele, façam como o Marlon, como o Pão com Ovo e com a Rosângela. Mandem aí seu superchat, contribuam, ajudem a sustentar essa imprensa combativa e revolucionária. Bom, seguindo então na nossa pauta, vamos para um dos temas centrais, né? Nós vamos abordar vários aspectos aqui. A gente quer falar, obviamente, do prato indigesto, né, que a burguesia vem procurando apresentar, inclusive como se fosse já uma questão consumada, a burguesia procurando apresentar a questão do Alckmin como candidato a vice-presidente na chapa do Lula, né? Bom, não teve jornal no país que não apresentasse essa foto aí que vocês estão vendo aí, né? Foi destaque aí nas edições de ontem dos jornais,
e continuou repercutindo no dia de hoje. É o maior interesse, né? Essas e outras imagens aí, todas que vocês estão vendo, foram mostradas aí a exaustão, né, nas redes de televisão, nos jornais, como se fosse assim, como se o Alckmin tivesse, inclusive, assumindo a candidatura à presidência da República, com chances de vitória. Né? O destaque, em nenhum momento, até agora, a candidatura do Lula tinha recebido tanta cobertura. Né? Mas não foi, obviamente, para levantar a própria candidatura do Lula. Né? O que se viu aí foi a burguesia, o partido da imprensa golpista, agindo de maneira unificada para, né, procurar destacar aquilo que a burguesia considera fundamental. A burguesia que não quer o Lula de maneira nenhuma, nem pintado de verde e amarelo, se fosse o caso, né? Resolveu, partiu já há algum tempo, para uma campanha com tudo para fazer de Geraldo Alckmin o vice de Lula. Né? Não teve um único jornal do país que não estampasse essas fotos que vocês viram aí. E, obviamente, que o evento, né, organizado pelo grupo Prorrogativa, e que teria reunido, aí, segundo se divulgou, cerca de 500 pessoas, entre jornalistas, políticos, profissionais de partidos, de 9 partidos teriam estado presentes, e, inclusive, teriam sido convidados outros pré-candidatos aí à presidência da República, como a Simone Tebet e o presidente do Senado, Ronaldo Pacheco, né? Que agora está no PSD. Bom, e, obviamente, essa política, né, mostrou aí toda uma articulação de setores da chamada Frente Ampla, né, setores do PSDB, setores do PSB, do PCdoB e da direita do PT, que procuram fazer um aceno, um claro aceno, né, do PT e da candidatura do Lula, né, sob a direção, em alguma medida, desses setores, para apresentar a candidatura do Lula como uma candidatura de um estadista, né, de uma figura que estaria acima da direita e da esquerda. Né? Ou, como pregam, inclusive, os governadores direitistas da esquerda, o Flávio Dino, né, agora no PSB, ex-PCdoB, e o Rui Costa, da Bahia, que a candidatura do Lula deveria ser uma candidatura de unidade nacional. Bom, a ilusão que se procura se apresentar, né, é que seria possível, né, Lula chegar ao governo por meio de um amplo entendimento com setores da direita, né, mais ou menos, de certa maneira, é a ilusão de que seria possível repetir o que aconteceu em 2002, né? Quando a chegada de Lula ao governo pela primeira vez, diante da profunda crise, né, do afundamento, depois da famigerada era FHC, Lula chegou ao governo sobre a base de um acordo com todo um setor da burguesia, né, com um compromisso de colocar elementos da direita, por exemplo, no comando das finanças, do Banco Central, por exemplo, né, com Henrique Meirelles, ex-banqueiro, e com todo um nível de entendimento, trazendo na sua chapa um direitista, como era o José de Alencar, um industrial que havia colaborado com a ditadura militar, né? E a expectativa é de que esse intento, todo mundo procura apresentar a ideia, esses setores responsáveis por essas iniciativas, né, procuram vender a ideia de que nós estamos em 2002, teria voltado a roda do tempo, né? Seria possível, depois da burguesia ter dado o golpe, ter derrubado a presidenta Dilma sem nenhum crime, deixado Lula mofar na cadeia por 580 dias e feito o país retroceder como nunca, né, com um conjunto de ataques aos trabalhadores, seria possível, de novo, toda uma harmonização, né, com setores da burguesia, golpistas, os mesmos que deram o golpe no PT, em Lula, em toda a esquerda, chegar a esse entendimento. Obviamente que se trata de uma situação totalmente falsa. Né? Lula e a direita golpista são, nesse momento, como água e óleo, né? Algo que não se pode misturar. Por mais que
independentemente da política do próprio ex-presidente, ele possa querer algo nesse sentido, né? Já que nesse momento não é possível prever exatamente ao certo o que o Lula quer, uma aliança com a burguesia golpista nesse momento é inviável. Afinal, a burguesia, obviamente, não quer Lula, né? A burguesia brasileira, e ainda mais setores pró-imperialistas, como o PSDB, de onde vem o Geraldo Alckmin, e outros setores, estão longe, muito longe, de quererem chegar a um entendimento com Lula. Quer dizer, embora o Lula, né, esteja buscando um certo entendimento com a direita golpista, né, ou pelo menos setores do PT buscam esse entendimento, né, é evidente, né, que não há, a situação do país é outra, né, nós estamos numa situação em que há uma enorme polarização política, né, em que, independente do papel conciliador que procurem atribuir ao Lula, ou que procurem fazer com que ele tenha na situação política, né, a situação é de uma enorme pressão, de uma enorme revolta popular, que se expressa nas pesquisas no amplo e majoritário apoio ao Lula, na ampla rejeição ao governo Bolsonaro, né, e a tudo que ele representa, e na falta total de apoio da própria direita, né? Eu queria destacar aqui o fato de que muitos desses setores que estavam no domingo presentes nesse jantar e outros que não estão presentes, né, mas que defenderam sempre e continuam a defender uma política de frente ampla, querem agora, depois do fracasso, né, até o momento, da política da terceira via, da frente ampla, com o comando da direita, querem tentar, né, subverter a situação e impor que Lula seja ele mesmo o candidato da frente ampla, com um vice-direitista que representasse, né, em alguma medida, a continuidade do golpe. Um papel inviável, né? Esse figurino não cabe na candidatura do Lula, né? Lula tende a ser tomado, e é tomado pelos trabalhadores, pelas suas organizações, independentemente dessas articulações, como uma candidatura de luta contra tudo isso daí, como uma candidatura de rejeição, né, a toda essa política reacionária, da qual o Alckmin é um dos principais expoentes do ponto de vista do expoente público, né? Quer dizer, essa política, ela é por isso mesmo, ela é amplamente rejeitada, não apenas por setores do PCO, não por nós. Ela é rejeitada muito além disso daí, né? Pode tirar a imagem aí. Muito além disso daí, por uma ampla parcela das bases do PT, por dirigentes do PT, por militantes históricos do PT, né? Por militantes históricos da esquerda, da CUT, do movimento de luta dos trabalhadores da cidade e do campo. E se essa política, né, de frente ampla, defendida pelo PCdoB, pela direita do PT, por setores do PSOL há muito tempo, né, se ela, mesmo que ela triunfe com base num acordo entre esses setores, ela não expressa, né, o sentimento dos trabalhadores, daqueles que nesse momento apoiam Lula por uma mudança, que querem sair às ruas, que querem se mobilizar em defesa da candidatura do Lula. Mas aqui também é preciso deixar bem claro, né, que, embora a cobertura da imprensa procurasse destacar a foto, o aperto de mão, né, um suposto encaminhamento no sentido de um entendimento de Lula com Alckmin, também o jantar deixou as declarações do Lula deixou muita coisa em aberto, né? Lula se esquivou claramente de dizer que a campanha para procurar apresentar de que havia um acordo era muito maior do que, evidentemente, qualquer expressão da parte de Lula de que o acordo tivesse fechado. Lula, por exemplo, fez declarações. Quem vai dizer se a gente pode se juntar ou não é o meu partido e o dele, né? Isso quando claramente o Alckmin sequer tem um partido, né? Quando o partido que é candidato a receber o Alckmin, que é o PSB, tem um conjunto de absurdas exigências contra o PT,
que sofrem também, né, uma recusa da parte de amplos setores do PT, como é o caso de exigir que o PT apoie o candidato do PSB em São Paulo, Márcio França, quando o Haddad, né, lidera as pesquisas e deve liderar ainda mais, né, por detrás das manipulações da imprensa capitalista e dos seus institutos de opinião. Essa política é amplamente rejeitada, né, de que o PT retire o seu candidato, né, assim como são rejeitadas outras exigências totalmente absurdas. A base do PT se opõe a essa política e muitos setores da esquerda se opõem também a essa política, militantes do movimento social, etc, etc. Então, Lula tomou cuidado de deixar a coisa em aberto, né, e de procurar fazer política, como ele é useiro e viseiro em fazer, né, e procurar... Ele disse, por exemplo, que, diferentemente dos outros políticos, ele não pode ir para a televisão mentir, fazer promessas, porque tem um legado e precisa fazer mais do que fez. E que, por isso, tem que analisar as coisas com um determinado cuidado. E precisa analisar as coisas com o devido cuidado, né? Precisa tomar cuidado, tomar medidas no sentido de garantir, né, que as coisas sejam discutidas, e o Lula sabe que vai ter que enfrentar toda essa resistência e também a resistência da própria burguesia, né, que está fazendo essa encenação. Precisa ver, né, o quanto a encenação visa levantar o próprio Geraldo Alckmin em toda essa situação. É evidente que, até agora, o que nós temos visto aí é muito mais campanha para o Alckmin do que qualquer outra coisa, né? E a campanha pode ser, inclusive, para que o Alckmin não seja vice de Lula, mas para resgatar o Alckmin aí como alguém que seria benquisto pela esquerda, né? Alguém que mereceria, né, o apoio de setores da esquerda, etc, etc, né? Podendo provocar, inclusive, uma divisão, inclusive, né, entre setores que agora procuram negociar, fazer exigências ou fingem negociar para depois, né, apresentar possíveis desacordos como um motivo para não apoiar o Lula. Bom, um exemplo muito claro dessa situação, eu queria destacar, né, o caso do PSOL, né, só comentar rapidamente. Né, setores do PSOL, tá aí, você viram aí a bonito card, voltou a imagem. Né, a tentativa de resgatar, né, já apareceram aí vários memes da esquerda divulgando e criticando essa política criminosa, né, de trazer o picolé de chuchu, o Alckmin, né, para compor a chapa do Lula, mas chama a atenção, inclusive, daqueles setores que querem tirar uma casquinha da situação e fingem criticar o Lula pela esquerda, quando não Lula, mas pelo menos setores do PT que estão defendendo essa política de aliança com o Alckmin, eles estão colocando em prática a política que esses setores sempre defendeu. Né? PSOL, do Guilherme Boulos, do Juliano Medeiros, PCdoB, foram sempre defensores dessa política de frente ampla. Eles estavam na frente ampla quando quem estava com a bola cheia na frente ampla era o Fernando Henrique Cardoso, era o Dória. Né? Esses setores defendiam a política de frente ampla sobre a liderança da direita, inclusive. Agora, o que nós temos? Alguns setores estão procurando impor a frente ampla sob o comando do Lula, né? Fazer com que o Lula, que é reconhecido pela esquerda como a oposição à frente ampla e à direita, se apresente como o candidato da própria frente ampla, né? De setores da direita. A frente ampla não quer essa política, a terceira via não quer essa política. Essa é uma política de enrolação do Lula, de enganação da população, de evitar que o Lula saia a fazer campanha e a mobilizar os trabalhadores, a mobilização necessária para garantir uma vitória da esquerda, né? Que a coisa fique aí nessa coisa, nesse jogo casado, né? De buscar aí uma articulação com a direita, e, enquanto isso, a direita está tramando seus planos, né? Seja em torno de uma candidatura alternativa da terceira via,
seja em torno da política, né, do golpe de Estado defendido pelo Heleno, seja em torno da unidade, em torno do Bolsonaro, como a gente viu hoje nessa questão do anúncio do aumento dos militares aprovado de comum acordo no Congresso Nacional no dia de ontem. Bom, mas vamos em frente, nós vamos ver isso daí, né? Nós temos... eu queria destacar aqui, quer dizer, é a tentativa de ressuscitar a Frente Ampla, né, parasitando a esquerda. Né? É disso que se trata. Né? É a tentativa de setores da direita e da direita da esquerda também, né? Da direita golpista e da direita da esquerda, como o PSB, o PCdoB, de tentarem ressuscitar a Frente Ampla, né, que está respirando por aparelhos, porque não conseguiu levantar a candidatura do Dória, porque não conseguiu ter um candidato alternativo. Agora querem transformar o Lula, o candidato da esquerda, o candidato dos trabalhadores, na candidatura da Frente Ampla, com um vice-golpista, com um vice-inimigo dos trabalhadores. Bom, sobre esse assunto, eu queria destacar que repercutiu ontem, né, aquilo que disse o Haddad em 2018, né, numa visita à Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. O então candidato à presidência, substituto de Lula, Fernando Haddad, fez uma declaração sobre a perseguição que o PT estava sofrendo naquele momento. Né? E sobre o Alckmin e o PSDB, ele declarou textualmente naquele momento: nós estamos sofrendo muitos ataques do PSDB, mas isso não está favorecendo o PSDB, mas sim o fascista, Bolsonaro. Todo ataque nesse contexto, você alimenta o ódio e o fascismo. É o que está acontecendo no Brasil. E quanto mais alimentar o ódio, mais o fascismo vai crescer. E parte expressiva da elite brasileira abandonou a social-democracia pelo fascismo. Né? Bom, olhando essas declarações do Haddad em 2018, né, fica evidente que quem alimentou, né, quem levantou a possibilidade de um governo do capitão fascista do PSL, do Bolsonaro, né, foi justamente o PSDB. E quem é que presidia o PSDB naquele momento? E quem era o candidato do PSB? Geraldo Alckmin. Né? Então, o candidato que setores da direita do PT e da direita da burguesia estão querendo nesse momento como vice de Lula é o candidato, né, que o Haddad disse naquele momento, que ajudava a fazer avançar o fascismo no Brasil. Né? Quer dizer, querem como candidato do Lula, do vice de Lula, o candidato que fez o fascismo avançar no Brasil. Quer dizer, é preciso denunciar essa situação. Né? Foram esses setores responsáveis, inclusive pela disseminação do antipetismo. Né? É a política de trazer um rato de esgoto, né? um elemento, uma escória, um político que está saindo fora do PSDB porque o PSDB afundou, né? É um partido sem apoio popular, cujo candidato, né, não consegue passar dos 2% nas pesquisas. Né? E estão tentando fazer respiração boca a boca nesse candidato, usando, né, como aparelho de sobrevida dessa direita limpinha e cheirosa, como dizia Cantanhede, né, a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a candidatura que o povo entende como sendo, né, a candidatura de luta contra o golpe e de defesa das reivindicações dos trabalhadores. Bom, agradecer aqui ao Reflexão Sempre, né, pelo seu sticker, pela contribuição, saudar aqui o Reflexão Sempre, ele completou aí membro por 18 meses, prata do nosso canal, né, e ele mandando aqui seus agradecimentos pelos programas Reunião de Pauta e Resumo do Dia. São análises imprescindíveis, diz o Reflexão Sempre. Muito obrigado aí pela colocação, obrigado a todos vocês. Bom, e aí, muita gente pergunta aqui no chat, como o próprio Dom Baes, por que o Lula não chutou o rato de esgoto? O Lula é o Lula. Né? A gente não tem como... Nós não podemos explicar aqui as razões e a política conservadora que o Lula tem desde sempre. Né? Essa política de conciliação é do espírito político do Lula. Né? Quer dizer, o que faz do Lula ser um político que tem por detrás de si as expectativas,
a esperança do povo brasileiro dos exploradores ser um elemento de mobilização, não é aquilo que não é a política que ele defende, mas é aquilo que ele representa, né, pelo fato de ter sido perseguido, por ser um ex-operário, né, por ser um militante que vem do movimento operário, das lutas da classe trabalhadora, dos metalúrgicos, né, do enfrentamento, de ter sido uma das vítimas do golpe nesse momento. Quer dizer, não é um problema da orientação política, né? Tanto que você vê um monte de gente, milhares e milhares de ativistas que rejeitam essa política, né? Mas não quer dizer que, por isso, vão se colocar contra o Lula, que seria uma cegueira, né? Vai se colocar contra o Lula e vai apoiar quem? O Ciro? Vai apoiar quem? A candidatura, o PSOL, né? Que defendeu desde o primeiro momento. Queria destacar aqui esse caráter pernicioso do PSOL, está no nosso editorial do Diário Causa Operária de amanhã. O PSOL saiu quando os militantes do PCO e do PT colocaram os pau-mandados, os cabos eleitorais do PSDB para correr da Avenida Paulista lá em julho, vocês lembram? O PSOL saiu em defesa do PSDB. Né? O PSOL, desde o ano passado, está articulando, quando o Freixo ainda estava no partido, vinha articulando a Frente Ampla no Rio de Janeiro, uma frente com a direita. O PSOL não votou no Congresso do partido, realizado há cerca de 2 meses, o apoio à candidatura do ex-presidente Lula. Agora quer arrumar uma desculpa. O que o PSOL fez? Fez uma política de exigências cretinas, criminosas, como, por exemplo, de que o Haddad tinha desistido da candidatura para apoiar o Boulos em São Paulo. Agora, o PSOL está buscando um motivo. Está vendo no Alckmin, quem sabe, uma oportunidade, né, para deixar de apoiar a candidatura do Lula e fazer como fez em outros momentos, como, por exemplo, em 2006, com a candidatura da Heloísa Helena, lançar uma candidatura que seja, né, uma candidatura importante para a direita, dividir a esquerda e dar votos para tentar dar uma sobrevida para a direita, para a terceira via ou para qualquer outra candidatura da direita. É disso que se trata. É uma política criminosa de quem quer tirar proveito próprio. O caminho, companheiro, vocês que nos assistem, não é ficar se lamentando que nem velhos, decrépitos, desiludidos. Não dá, o Lula fez isso, fulano fez aquilo. O caminho é se mobilizar, é denunciar a política, é fazer campanha, é sair às ruas, como o Bloco Vermelho fez no último dia 12 de dezembro. Deixou claro a sua política e que nós vamos voltar a fazer logo no começo do ano. É criar comitês do Lula sem frente ampla, sem Alckmin, sem nada. É Lula por um governo dos trabalhadores. Essa vai ser a política que vai marcar a esquerda classista em 2022. É não se subordinar àquilo que a direita quer que a esquerda faça, né? É protestar, é defender as reivindicações dos trabalhadores como parte dessa luta. Nós, a esquerda classista, não pode se curvar à vontade da Globo, à vontade do PSB, do Alckmin, da imprensa golpista. E, infelizmente, se houver confusão, nem do Lula. A esquerda classista tem que se mobilizar para defender os interesses dos trabalhadores. E o interesse dos trabalhadores é lutar pela vitória do Lula e é lutar por um governo sem patrões e sem golpistas. Seja lá como isso tiver que ser feito, né? Seja em que condições. É lutar defendendo, nesse momento, contra a candidatura do Alckmin, por uma candidatura de um vice de luta, por um programa de luta dos trabalhadores, mas a gente não escolhe terreno para lutar. Vocês se lembram que, quando o Lula estava preso, antes do Lula ser preso, nós fizemos uma campanha para não a prisão do Lula. O Lula nos criticou publicamente por essa campanha. Está escrito até num livro, né? Eu estava presente num ato em Piracicaba, como o Lula pegou o nosso cartaz, dizendo não a prisão de Lula, falou, não vamos fazer a campanha assim, não, porque nem o Lula acreditava que ia ser preso. Mas nós não se importamos com o que dizia o Lula, nós fizemos a campanha. Quando o Lula foi preso, né, e a esquerda não queria que ele se entregasse para a polícia, né, esses mesmos conselheiros que agora estão aí adorando o Alckmin diziam para o Lula, não, vai lá, você vai ser solto, né, vai ficar só 10 dias na cadeia. Então,
é hora de ir à luta, né? É hora de ir à luta e não aceitar esse tipo de política criminosa e não se curvar, né, à pressão que muita gente se curva, muita gente que às vezes a gente acha que não vai se deixar levar pelas pressões, pela enorme campanha que tem na imprensa golpista, né, que é uma armadilha. Né? Isso vem junto com pesquisas que procuram dar a ideia de que isso não faz mal, que está tudo bem, né, que é uma maravilha. Né? Essa semana, a própria família do Bolsonaro começou a publicar os vídeos do Alckmin atacando Lula, mostrando aonde vai isso daí. Isso vai ser violentamente usado. Né? Então, é preciso passar por cima disso tudo, rejeitar essa política, mobilizar. Né? E nós fazemos um chamado aí à militância do PT, de toda a esquerda, de todos os partidos, né? A formar comitês, a se mobilizar contra essa política. O jogo está para ser jogado. Né? Não vamos ter atitude de gente desiludida que, diante das dificuldades, fala: nossa, mas teve um jantar e o Lula apertou a mão do Alckmin. O Lula já apertou a mão de gente bem pior até. Né? O Lula já apertou a mão do Bush. O Lula já fez demagogia com um monte de gente. Não se trata do que pensa ou deixa de pensar o Lula. O caminho é mobilizar para impulsionar a mobilização dos trabalhadores. Bom, nós vamos em frente e a gente vai falar com certeza muito mais desse tema aí no próximo período. Só rapidamente, en passant, destacar a pesquisa divulgada ontem, que é mais uma das etapas da pesquisa do Datafolha, mostrando que mais da metade dos entrevistados consideraram o Lula o melhor presidente do país, enquanto 48%, quase 50%, apontaram o Bolsonaro como o pior de todos os tempos. Lula, então, 51% dos entrevistados disseram que o Lula teria sido o melhor presidente da história, né? E somente 11%, né, disseram que o Bolsonaro teria sido o melhor. Enquanto 48% disseram que o Bolsonaro é o pior presidente de todos os tempos. Nesse momento aqui, né, diante da dificuldade que o povo está enfrentando, o pessoal até deixou o Fernando Henrique Cardoso, da famigerada era FHC, bem na fita. Né? Só com 7% ele apareceu com 7% dizendo como o melhor presidente, né? Mas ficou bem atrás do Bolsonaro no quesito o pior de todos os tempos, né? Mostrando aí, né, a situação de polarização, de crise política que a burguesia procura evitar e controlar a situação. É isso, a burguesia quer controlar a candidatura do Lula, né? Quer conter a mobilização popular que nós podemos ter no próximo ano, mas se depender da gente, não vai conseguir. Né? E esse canal aqui vai ser um instrumento de intensificação dessa mobilização. Produção, nós vamos para o Chile. Né? Nós vamos para o Chile, porque no Chile o povo votou contra a direita, mas votou em um candidato do sistema. Né? O resultado das eleições mostraram aí uma participação bem maior, né, do que a média dos últimos anos. Né? Vocês têm aí no quadro mostrado na tela que o segundo turno das eleições desse ano no Chile tiveram aí a maior participação de todo o século XXI, desde o ano 2000, né, nas eleições chilenas. E já nesse século, a população, né, com uma certa desilusão por conta da política dos setores chamados da concertação, que, depois de terem recebido o apoio popular, né, em alguma medida, na derrota, no afastamento do Pinochet, né, mostraram aí nos governos do Partido Socialista chileno toda uma política de conciliação, né, de manutenção do regime político numa série de aspectos, tal como ele foi imposto durante a ditadura de Pinochet. Prova disso é que só agora, né, mais cerca de 30 anos depois, é que o Chile está, depois de intensa mobilização popular, o Chile está passando por uma constituinte. E que essa mesma constituinte acabou sendo o resultado de um acordo na qual essa esquerda,
né, essa esquerda conciliadora, essa esquerda burguesa, a esquerda do Partido Socialista e com outros setores, aceitaram uma constituinte na qual a direita, mesmo sendo minoritária, pois foi derrotada no processo eleitoral, ela tem poder de veto, né? Porque aprovar qualquer mudança constitucional são necessários 2/3 de voto, e com 1/3 que a direita conseguiu, né, ela tem poder de vetar mudanças mais profundas na Constituição. Um acordo, né, um acordo contra as mobilizações de 2019. Bom, e o candidato que ganhou as eleições ontem é a expressão desse acordo, né? É um político que mereceu até, né, a saudação, vocês estão vendo aí na telinha, de elementos ultradireitistas como Luciano Huck, né, do PSDB. Está aí o Twitter que ele postou: o Chile disse não aos extremistas. O presidente eleito, Gabriel Boric, falou em garantir a todos os mesmos direitos, independente de quanto dinheiro possui na carteira. Isso aí é maravilhoso. Todo mundo tem o mesmo direito. Eu, que sou professor do Estado, e o Luciano Huck, que é apresentador milionário da Rede Globo. Bom, a ilusão com o Boric foi tanta entre setores da esquerda, vocês estão vendo aí a charge do Aroeira, né, que mostra o Boric aí como um elemento que chutando a bunda do Pinochet, né? Mas, infelizmente, né, isso aí nem de longe corresponde à realidade, né? O Boric se colocou claramente como um candidato, e agora como um presidente eleito, né, totalmente comprometido com os setores da conciliação com o regime direitista e até pinochetista. Está aí um dos primeiros posts dele. Em nosso governo, o compromisso com a democracia e os direitos humanos será total, sem respaldo de nenhum tipo a ditaduras e autocratas, moleste a quem molestar. A Nicarágua necessita de democracia, não em eleições fraudulentas, nem perseguição política. Essa postagem foi dele como candidato, lá em novembro, né? Bom, ontem o Maduro foi celebrar o resultado, né? Tweetou celebrando aí o resultado das eleições no Chile como uma contundente rechaço ao neoliberalismo selvagem. E uma colocação bastante ampla do Maduro, dizendo que a população votou contra o neoliberalismo. Bom, aí o Boric, olha a resposta ultradireitista do Boric. E também um mandato de respeito restrito aos direitos humanos, algo em que tanto Pinheira como você não estão à altura. Veja que o mal ganhou as eleições e já se encontrou aí com o Pinheira, né, com o Cust, candidato da direita, e com o próprio presidente direitista, né, ele aí apertando a mão do Pinheira no dia seguinte às eleições, e ele já saiu igualando o Pinheira, um homem da ditadura, um elemento defensor do regime pinochetista, com o Maduro, né, traçando um sinal de igual. Tamanho o caráter reacionário e direitista, né, do governo do Boric. Então, a gente não deve ter nenhuma ilusão, né? A política, a eleição do Boric é uma vitória, né? E é por isso que ele foi apoiado aí pelo Boulos, está feliz da vida, né? Porque é uma vitória dos setores da esquerda vinculados ao imperialismo, sustentados pelo imperialismo, que por isso atacam a Nicarágua, atacam a Venezuela, atacam Cuba e atacam o seu próprio povo, né? Veja que aí outro contente com a vitória do Boric, né? O Ciro Gomes usando na sua campanha aí, tem card dos ciristas, tentando vincular. E, num certo sentido, guardadas de vida à distância, né, o Boric está mais para Ciro Gomes do que para qualquer outra coisa, né? Não pela origem, ele aparece aí como um dirigente de movimento estudantil, coisa que a gente tem muito no Brasil aqui. Serra também foi dirigente estudantil, né? Vários dirigentes do PCdoB foram dirigentes estudantil e aparecem aí compromissados de uma política de aliança, né, com o imperialismo e com a direita. Então, a ilusão de que a gente assinalou desde antes da campanha eleitoral. Nós vamos mostrar um trecho de um vídeo do companheiro Rui, fazendo uma análise antes da eleição, antes do resultado da eleição, né, já na última semana. Mas aqui é importante para deixar claro qual é a nossa caracterização, né? Nós não temos que comemorar,
né? Nós temos que olhar com cuidado. A gente falou isso em relação ao Peru, e a gente está vendo o que deu, né? O presidente eleito rompeu com o próprio partido que o elegeu, o Peru Libre, justamente para adotar uma política de conciliação com a direita e entregar o governo para a direita, né? Que agora tentou, inclusive, impeachmentá-lo, e quem socorreu aí o Pedro foi o presidente do Peru, né, o Castilho, foi o partido com o qual ele rompeu, né? Mas nós estamos vendo agora o Boric, né, que é resultado de uma derrota dos setores mais à esquerda dentro da Frente Ampla, né, e é o político da Frente Ampla, da conciliação, que está trazendo, vai trazer, já anunciou, está trazendo para dentro do governo elementos que participaram do governo de concertação, de conciliação com o pinochetismo. Tá na bala aí a produção. Vamos soltar, então, o vídeo do companheiro Rui, que é curtinho. Acompanhe aí. Do programa de hoje, né? Lembrar que todo dia aqui, toda sexta-feira ao meio-dia, tem análise internacional com o companheiro Rui Costa Pimenta. Nós vamos estar trazendo aí os seus questionamentos e outros para discussão internacional. E, é claro, eu queria fazer uma última pergunta para o companheiro Rui para encerrar o programa de hoje. Esse domingo os chilenos vão às urnas, esse domingo ou essa terça-feira? Eu não sei se é dia 19 ou dia 21. É 19. Então é dia 19. Os chilenos vão às urnas. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre a possibilidade do candidato da entre aspas, extrema esquerda, Gabriel Boric, ganhar a eleição. Eu acho que é bem possível. Não é certeza, porque a gente não sabe de nada, né? Não vamos nos aventurar a ter certeza sobre um processo que a gente nem conhece como é que está se dando. Mas eu acho possível, acho que, inclusive, é possível que ele seja o candidato do imperialismo, né? E sobre isso, embora a gente já tenha dado a nossa opinião, eu queria dar a opinião de outra pessoa, né? Que eu li a matéria e achei muito interessante essa matéria, que é a opinião de já vou dar aqui, Sérgio Rodrigues Gelfenstein, que aparece aqui com a seguinte qualificação: analista internacional, ex-diretor de Relações Internacionais da Presidência da República Bolivariana da Venezuela. Quer dizer, é uma opinião com a qual a gente pode concordar, pode discordar, mas que a gente tem que, né, apreciar essa opinião. A colocação dele é o seguinte, que não deve votar em nenhum dos dois candidatos, porque o Boric, é um candidato direitista. Os dois são direitistas. Então ele falou o seguinte, que isso daí, né, que a gente não deve acreditar no mal menor. E ele dá um exemplo muito interessante, que é o exemplo da Venezuela, né? Ele fala o seguinte, que o Chávez tentou dar um golpe de Estado, né? Foi a primeira grande intervenção do Chávez na política venezuelana, a tentativa de golpe de Estado, né? E aquele golpe de Estado do Chávez era o princípio de um grande movimento de rejeição à política burguesa em geral, né, na Venezuela. Que a Venezuela estava saindo, né, de uma baita de uma crise gigantesca com o governo. Voltei. Vocês viram aí alguns comentários. Fui tomar meu café aqui e esqueci de ligar o microfone. Bom, vocês viram alguns comentários do companheiro Rui. Apreciação prévia, vocês podem rever aqui no programa da última sexta-feira, mas o balanço das eleições em detalhes, vocês acompanham aqui sexta-feira na análise internacional, que vai ser muito importante, né, já com um balanço mais amplamente pensado, discutido e analisado. Mas o fato é, bom, hoje mesmo os jornais chilenos destacaram que um dos primeiros problemas que o Boric vai ter que enfrentar
vai ser o fato de que o Chile tem mais de 1.000 presos, né, por conta das manifestações contra Piñera, e é bom lembrar que o senhor Boric votou contra o indulto, votou contra a anistia a esses presos, votou junto com a direita, né? Então, toda essa perfumaria de candidato da esquerda, disso e daquilo, a gente não deve deixar se confundir com as coisas, deve olhar além das aparências, né? E o fato de que o candidato da extrema-direita tenha sido derrotado, né, não significa automaticamente que o candidato que venceu é o candidato do povo, né? E o fato de que o povo tenha sido levado a votar por falta de alternativas, né, na candidatura do Boric, votado amplamente, né, não significa, de maneira nenhuma, né, que a gente viu essa situação, dentre outros lugares, por exemplo, no Equador, né, onde o candidato eleito com apoio da esquerda, com apoio do Rafael Correa, se transformou no presidente defensor dos interesses do imperialismo, né? Então, a gente não deve se confundir, né, não se deixar com essas apreciações de elementos conciliadores da esquerda, como Humberto Costa, vocês estão vendo aí na tela, né? Viva a esquerda latino-americana, líder dos protestos estudantis de 2011. E daí? Né? Quer dizer, a gente viu essa situação em vários outros lugares, a gente viu essa situação na Argentina, né, onde o direitista eleito com apoio da esquerda, né, realizou um governo tão ruim, né, que levou à derrota da esquerda nas recentes eleições, e por aí vai. Está cheio de exemplos, né, de governos eleitos pelo povo e pela esquerda e que se bandeiam para o outro lado. Mas o Boric, ele não deixa dúvidas, né? Quer dizer, toda essa comemoração ampla, geral e restrita, do Luciano Huck até o Ivan Valente, né, que vocês estão vendo aí na tela, né, mostra, obviamente, que o imperialismo, que a imprensa golpista, né, está conseguindo fazer com que a sua avaliação, né, com que a sua apreciação sobre a situação política seja repetida, né, por uma série de elementos que não têm independência, que não analisam as coisas concretamente, né? Tanto que 24 horas depois, né, da eleição, o Boric já estava correndo aí de se conciliar com a direita e atacar a esquerda, como a gente viu aí no caso do Maduro. Para caminhar para o encerramento, vou falar rapidamente aqui do Talibã, então, né, destacando aí o pronunciamento feito aí no final de semana pelo líder do Talibã, que fez um chamado a que os refugiados voltem ao país, né? Aqueles milhares de pessoas que saíram do país em fuga depois da tomada, da chegada ao poder, né? Da expulsão dos norte-americanos do país, né? No dia 18, que foi sábado, no Afeganistão, o dia não só no Afeganistão, como em todo o mundo, está marcado aí como o Dia Internacional da Migração, né? E numa coletiva à imprensa, o vice-ministro das Relações Exteriores, o Stani Kazai, disse que os afegãos que moram em outros países podem voltar à vida normal no país de origem. Ele apelou para que a ONU ajude a convencer os norte-americanos a descongelar os ativos do Banco Afegão que estão congelados no exterior, né, denunciando o bloqueio, né, que os Estados Unidos, né, aquilo que a gente vê há décadas aí acontecendo com Cuba e que agora acontece de maneira criminosa com a Venezuela, né, também os Estados Unidos mantêm congelados, né, recursos do Banco Afegão no exterior, né, numa política altamente criminosa, enquanto faz demagogia, né, dizendo aí que está defendendo a democracia no Afeganistão. Bom, segundo o governo afegão, existem 4 milhões de refugiados afegãos no Irã e no Paquistão, né? E na entrevista coletiva, o membro do governo disse que os compatriotas vivem com muita dificuldade no exterior e esperamos que eles regressem para casa. Está aí a propaganda, o Talibã mostrando aí o esforço para unificar o país, né? O país que se uniu já, mas unificar ainda mais amplamente o país que se uniu
pela derrota dos Estados Unidos, né, para o avançar nessa unidade, mesmo em meio a enormes dificuldades, né? Mostrando aí que, ao contrário do Boric, né, que mal assumiu, né, dia seguinte já está falando aí a linguagem que interessa ao imperialismo, o Afeganistão, o Talibã, né, condenado justamente por essa esquerda, como o Boric, como o PSOL e tantos outros aqui na América Latina, está se colocando aí a favor, né, dos interesses do povo afegão e denunciando o imperialismo, como tem que ser feito nessa luta. Bom, nós vamos encerrando por aqui, né, agradecendo aí a sua presença, a sua participação. A gente voltou aqui para regularizar, nós vamos até o final do ano aí, vamos chegar aí ao programa de número 900 aí nos próximos dias, e a gente conta aqui com a sua participação. A gente vai estar aqui todo dia à noite, né? O programa, eu e outros companheiros vamos estar tocando junto aqui para discutir os principais acontecimentos, fazer uma retrospectiva do ano e traçar também a perspectiva de luta para o próximo período. Eu agradeço você aí, muito aí, a sua participação aqui no nosso programa, ao pessoal que contribuiu. Quem não contribuiu agora pode contribuir depois. Amanhã a gente volta a falar, a gente está querendo aí a sua caixinha do Natal, né? Se você não contribuiu, se prepara para amanhã vir no programa e contribuir com a gente, né? Nós estamos precisando muito aqui, né, nesse final de ano aí. Trata-se de fechar o ano aí, zerando caixa, garantindo aí o pagamento do final de ano dos funcionários, da despesa da COTV, e a gente precisa da sua ajuda. Então, contribua com a caixinha de fim de ano da Causa Operária TV. Um forte abraço a todos vocês e Resumo do Dia volta amanhã com mais notícia e mais debate sobre a situação política. Forte abraço, obrigado à produção, sob o comando do companheiro Gabriel. Um abração.